Jesus, tem Deus, tem depressão. Porque é uma coisa assim que você fica pensando, né? O pessoal bate assim, mas ele é normal, ele está no mundo, né? Ele vive no mundo, ele tem questão genética, ele tem questão hereditária, mas assim, teoricamente a gente percebe bastante, não sei se a própria religiosidade acaba postergando um tratamento. Porque assim, ó, a gente precisa pensar nas nuances da depressão. Então, por exemplo, como você mesmo disse, tem depressão que são endógenas, né? Que são situações corporais, hormonais. Mas enfim, essas também são as mínimas. Eu não vou tomar isso como padrão, né? Na verdade, isso é exceção. A grande questão é que quando a gente fala de um adolescente cristão, eu vou pegar um outro exemplo que eu vi ontem de uma menina adolescente que eu fui lá orar por ela. E aí, tadinha, na emoção do momento, ela acabou confessando: os pais não são crentes. Família não é crente, não tem apoio dentro de casa, certo? O líder, né, que passou na casa, que pegou, que depois vai lá levar novamente. Então a gente tem muitos adolescentes na igreja nessa situação. Por outro lado também, Rodrigo, eu não posso me esquivar de falar a verdade de que mesmo muitos pais cristãos acabam também ocasionando, não vou dizer que ocasionam, porque daí eu vou gerar uma certa responsabilidade excessiva, mas o ambiente familiar, às vezes, é um ambiente disfuncional, que acaba também ocasionando esse processo depressivo, esse isolamento social de muitos adolescentes, essa mudança de comportamento, essa mudança emocional que muitos vivem, justamente por conta dessa disfunção. Porque a grande questão, e eu não quero aqui ser polêmico, apesar de que ser polêmico na frente do Rodrigo é até perigoso, né? Mas eu não quero ser polêmico. Mas tu sabe tanto quanto eu, Rodrigo, que infelizmente, mesmo dentro da igreja, muitos lares são disfuncionais. E a grande verdade é, lar disfuncional produz adolescente disfuncional. Produz filhos disfuncionais. Não é regra, né? Óbvio, não é regra, até porque eu sou a exceção dessa regra, venho de um lar disfuncional, mas graças a Deus tenho uma família abençoada, mas há essa grande tendência. Então, por mais que eu entenda a tua fala, não dá para trazer um certo padrão em cristão e não depressão, sabe? Infelizmente, a gente precisa lidar sim com a depressão no meio dos nossos adolescentes, a gente precisa lidar com a depressão no meio da igreja, no seio da igreja. Bom, deixa eu jogar esse assunto ainda mais para cima. Entre pastores a gente tem, né? Depressão. Não. Entre pastores, é tem, né? entre líderes, exatamente. Só que assim, aí vai a questão. Hoje a gente acordou para isso. A gente acordou um pouco tarde, mas acordou. Porque nós tínhamos a ideia de que pastor era o Superman. É o que eu sempre digo. A igreja eu falo como igreja, um pastor nosso, por ele ser integrado, ele ganha um salário da igreja, ele não pode ir no shopping, cara. Porque os crentes vão falar. Se ele postar, então, uma viagem para fora, mesmo que ele ganhou, comprou por milhas, o irmão abençoou ele, foi lá para Nova York, ele não pode ficar postando, cara. Eu falo por experiência própria, porque nós vivemos hoje numa panela de pressão em extremos tão grandes que você não pode, né? O pastor, a maioria deles tem uma questão de liderança, seriam líderes em qualquer empresa, ponto. Pode ver, tem pastor que é muito bom, liderança, gestão, né? Há exceções, mas a grande maioria é muito bem habilidosa nas questões pessoais e questões de dinâmica de trabalho profissional. Só que ele não pode, porque ele vive debaixo de uma geração que julga. A gente percebe hoje a internet, ela cancela, nós temos, infelizmente, caras que se dizem promotores de Deus, né? E a Bíblia diz que ai daquele que promove o escândalo. Eu sempre me preocupo. Quem falou? É um canal que fica denunciando um monte de coisa. Cara, isso aí é só maléfico. Assim, eu sei que não existe perfeição, eu sei que existe gente complicada, mas eu olho para Jesus e vou tocando a minha vida, e um dia todos nós vamos acertar as contas com Deus. Mas a gente vive, e eles vivem nessa opressão também, né? Vivem nessa opressão e não tem descanso. Hoje já se regulamentou mais a questão de descanso, né? Porque nós mesmos, como igreja, às vezes não damos descanso para um pastor. Nós vamos respeitar que ele tem um final de semana livre, que ele tem que ir para a praia, que ele tem que viajar, que ele tem os filhos dele. Isso acaba refletindo no lar também. Eu fui testemunhar ontem, eu estava ministrando numa igreja pela tarde, e o pastor falou assim, que o filho dele, de 10 anos, ele foi para a missão fora do país. Eu disse, pai, agora eu tenho um pai de verdade que joga bola comigo. Por que tu não jogava bola comigo?
E aquilo mexeu com ele. O guri tinha 10 anos, mexeu com ele e falou: não, chega, a partir de hoje você vai ter um amigo. Chega. Porque ele estava tão ligado no ativismo que ele não tinha tempo. E ele não sabe que esse tempo de descanso também faz parte para recompor a energia dele, faz parte para ter sua qualidade mental, saúde, né? E ele fica naquela máquina, produção, porque nunca para. Se você olhar para compromisso, pastor, todo dia ele tem um compromisso se ele quiser. Todo dia desde visita, pregação, sermão. E qual é o compromisso dele com a família? Qual é o compromisso dele de não fazer nada na sua solitude?